A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série A Palavra da Vida, a Comunhão da Vida e Pedras Vivas para a Edificação. As Epístolas de João e de Pedro. Título do volume 4: Provados e Aprovados por Deus. Autor Pedro Dong. Semana 1. Introdução às Epístolas de Pedro. Sábado, os destinatários da Epístola, forasteiros e peregrinos. Ler com oração. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 1 a 2. Pedro destina sua primeira epístola aos eleitos, forasteiros da dispersão, que são judeus que viviam provisoriamente como estrangeiros em nações gentias, resultado da primeira perseguição à igreja em Jerusalém. Atos, capítulo 8, versículo 1. Dispersão ou diáspora são termos familiares entre os judeus que estão espalhados por todo o mundo. Creio que pelo fato de ter negado, perseguido e matado o Senhor Jesus, como consequência, acabaram por perder seu território de origem. Por quase 2000 anos, os judeus viveram dispersos por todo o mundo. Somente em 1948, a nação de Israel foi restaurada e a dispersão pôde ter fim. Podemos aplicar esse exemplo também à igreja que vive na terra como peregrina. Vivemos como estrangeiros, não somos do mundo. Não lancemos raízes no mundo, buscando bens e patrimônio, porque nossa pátria não está aqui. Somos como Abraão, que peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Hebreus, capítulo 11, versículos 8 a 10. Temos de aprender a viver em tendas e não construir mansões e palácios. Enquanto vivermos na terra, nossa casa deverá ser de acordo com nossa necessidade. O importante é que nosso coração não esteja na busca por bens terrenos. Até mesmo nosso corpo exterior é transitório, pois nosso verdadeiro ser está em nosso íntimo. Além de forasteiros, peregrinos, somos também eleitos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Que é a eleição? A eleição de Deus é sua escolha. Ao criar o universo, Deus fez tudo de acordo com sua vontade, sua preferência, pois ele tem o direito de escolher. A Epístola aos Efésios também descreve nossa eleição, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção, filiação, de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios, capítulo 1, versículos 4 a 5. Se você é um eleito, significa que foi escolhido antes da fundação do mundo. Escolha é seleção. Dentre milhões e milhões de pessoas, Deus nos escolheu em Cristo. Se você está querendo ganhar na loteria, quero lhe dizer que, na verdade, você já ganhou na loteria de Deus. Você é um eleito, um escolhido. Louvado seja o Senhor. Efésios registra ainda que Deus nos predestinou. Não fomos apenas selecionados, mas Deus nos escolheu para nos dar um destino: a filiação. A filiação não é somente para nos tornar filhos, mas também para nos fazer herdar a herança do Pai. Não sejamos mesquinhos buscando as coisas da terra. Deus nos regenerou como filhos e quer tornar-nos filhos maduros. Seremos herdeiros de Deus e partilharemos a herança com Cristo, sendo co-herdeiros com Ele. Romanos, capítulo 8, versículo 17. O apóstolo Paulo escreve mais: E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: O mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: Amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés:
terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Romanos, capítulo 9, versículos 11 a 16. Fomos escolhidos porque Deus usou de sua misericórdia para conosco. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás, de que queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Romanos, capítulo 9, versículos 18 a 24. Amado leitor, você é um felizardo, porque foi escolhido para ser um vaso de honra, para receber a herança do Senhor. Que coisa maravilhosa! E o texto do capítulo 11 de Romanos esclarece mais. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios. Visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar à emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Versículos 11 a 14. Muitos cristãos, mesmo entre nós, entendiam a eleição conforme a interpretação de Calvino, que defendia que a escolha de Deus depende somente de sua misericórdia, da qual o homem não tem nenhuma participação. Esse princípio pode levar-nos a pensar que não precisamos sequer pregar o Evangelho, pois quem foi escolhido por Deus será automaticamente salvo, e quem não foi escolhido não será salvo. Isso acarreta passividade à Igreja, o que não condiz com o discurso de Paulo em Romanos. Vemos que ele queria incitar a ciúmes os judeus, para ver se conseguiria salvar alguns de seu povo. Isso nos mostra que uma coisa é a escolha e a predestinação de Deus. Outra coisa é ter a atitude de querer que as pessoas sejam salvas por meio de nossa pregação, como a que Paulo teve para com os judeus. Paulo queria, de alguma forma, que os judeus fossem salvos, seja por suas ações, seja por sua pregação. Portanto, há uma influência humana na pregação do Evangelho. Depois falaremos mais sobre essa relação entre a eleição de Deus e a ação humana. Agora anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção e a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAD Play, disponível na Play Store e App Store.